Pastor Antônio Carlos Lira, nosso primeiro secretário, pastor Adail, vamos agora proceder o início da cerimônia de consagração de diáconos e presbíteros para o trabalho do Senhor em nossa igreja. Pastor Antônio Carlos fazendo a chamada inicialmente dos diáconos e em seguida o pastor Messias de Castro Silva estará transmitindo a palavra aos nossos amados irmãos. Amados irmãos, mais uma vez cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. E esse é um momento de muita alegria nessa celebração ao Senhor nesta noite, aonde nós estamos vivendo esse momento tão especial na vida da Igreja do Senhor Jesus, nesses 103 anos. E nós, na secretaria, nos sentimos felizes por poder dar a nossa contribuição e já queremos agradecer o esforço que os supervisores, juntamente com os seus indicados, tiveram para providenciar as documentações necessárias para a aprovação. Portanto, meus irmãos, nesse momento, nós procederemos com o ato de separação e reconhecimento de presbíteros e diáconos. Este ato, ele é amparado pelo Estatuto Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Tempo Central, no seu capítulo 2º, artigo 3º, inciso 5, que diz, inciso 5º, digo melhor, que diz separar e reconhecer presbíteros e diáconos para o serviço eclesiástico em conformidade com a Bíblia Sagrada. E também atendendo às instruções complementares para o cumprimento do artigo 54 e 55 do Estatuto Social, através da resolução da IEDTC número 35/2016 e também através dos critérios estabelecidos pela diretoria da IEDTC, constantes na circular IEDTC número 14/2017. Então, nesse momento, nós vamos proceder com a chamada e queremos avisar aos nossos amados irmãos que estarão sendo separados ao diaconato e ao presbiterato da igreja, que ao final do culto, no mesmo local onde vocês assinaram a presença, a ficha de presença, nós estaremos distribuindo os cartões de cada um de vocês, já com a nova função na igreja, em nome de Jesus. Esperamos que vocês não se apressem para ir antes de receber o cartão. Nós tivemos a preocupação e o trabalho de assim providenciar, para que após o ato, você volte para casa já com a sua credencial, de acordo com aquilo que o Senhor tem entregue a você nesta noite. Amém? Muito bem. Nós vamos começar a chamada, irmãos, e pedimos que à medida em que os candidatos estejam sendo chamados, eles se acomodem aqui a partir desse batente de frente para o púlpito da igreja. Lamentamos a limitação do nosso espaço físico, que não nos permite chamar também o candidato com a sua respectiva esposa, dada a nossa limitação, mas elas vão estar aí onde estão e estarão se alegrando e também recebendo a oração em nome de Jesus. Assim sendo, meus irmãos, vamos nesse momento proceder com a chamada dos candidatos, daqueles que estarão sendo separados ao diaconato. Adriano Silva dos Santos. Alípio Sales de Souza. Antônio Carlos Rocha Nascimento. Antônio Gustavo Rocha Mendes. Antônio Miguel Cavalcante Batista. Antônio Chesma Rodrigues. Celso Ferreira Paixão. Cleiton Monteiro Paiva. Arlen William Bezerra Lopes. Davi da Silva Souza. Edmilson Leandro dos Santos. Eduardo Almeida da Silva. Eliseu dos Santos Alves. Fernando Antônio Silva Correia. Francisco das Chagas Rodrigues Dourado. Francisco de Assis Alves Araújo. Francisco Eduardo Ferreira da Silva.
Francisco Erialdo Queiroz da Silva, Francisco Jocélio Araújo, Francisco Monaldo da Silva, Francisco Robervan Barbosa Lima, Francisco Romerito Ferreira de Souza, Francisco Ronaldo Xavier, Geraldo de Souza Lima Júnior, Herbert Silva Fernandes, Isnardi Kelly Farias Souza, Israel Barbosa de Souza, Jackson Caetano Vasconcelo da Silva, Jefferson da Costa Maciel, Joaquim José da Costa, José Adoaldo Costa, José Arrilson Silveira Tavares, José Cleuto de Andrade, José Wellington Santos da Silva, José William Rosendo da Silva, José Clébio Araújo do Nascimento, Luiz Carlos Pereira da Costa, Paulino da Silva Santos, Raimundo Fábio de Souza Marinho, Reginaldo Teixeira Silva, Robson Teilo Machado Gomes, Roberto Teilo Machado Gomes, Robson dos Santos Clarindo, Roniel Domingos do Nascimento, Romário Costa do Carmo, Tiago Souza Lima, Tiago Lacerda Castro, Werlison Igor Pinheiro Penha. 46 diáconos comparecem. Aqui está a ficha de presença de cada um deles. 46 diáconos assim separados. Chamaremos agora os aprovados para o reconhecimento a diácono. Reconhecimentos a diácono: Antônio José de Araújo, Caio Gutenberg Rodrigues de Souza, Eliseu de Souza Gomes, João Batista Gomes Neto, José Dequias Gonçalves da Silva, José Nascimento de Freitas, Mequíades Mesquita Rodrigues e Pedro Silvério Souza. 8 candidatos ao reconhecimento a diáconos, que somados aos 46 diáconos, perfazem 54 separações ao diaconato. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu saúdo os meus amados e queridos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre uma alegria renovada podermos estar numa festa como esta, festa que realmente ela traz um impacto muito grande na vida da Igreja do Senhor, aqui em Fortaleza e por extensão em todo o estado do Ceará. E eu gostaria, meus amados irmãos, iniciando rapidamente, dizer-vos que já que o pastor Antônio José disse que hoje é 6, mas estamos vivendo como se fosse 7, então este 7 de setembro é realmente uma data histórica na vida da nossa igreja, a maior festa da igreja em Fortaleza. No passado ocorria exatamente no dia 7, e o dia 7 tem marcado, portanto, a nossa história e, por que não dizer, também a minha vida. Falo de minha vida, amados irmãos, porque há 54 anos atrás, eu desci às águas, sendo batizado pelo pastor Osmar Lima e Silva,
E também neste 7 de setembro, comemoro porque há 43 anos passados, meu pai foi consagrado ministro, e depois, 39 anos atrás, eu e meu irmão João Castro fomos também consagrados a ministro de nossa igreja. Então, uma alegria enorme para mim, para a minha família e para todos nós. E quantos obreiros foram consagrados no dia 7 de setembro. Então, agora me é dada esta oportunidade para falar a estes 46 diáconos que serão agora consagrados. E eu gostaria de tomar a palavra de Deus para rapidamente tecer comentários sobre o ato que há de acontecer em poucos minutos, quando estaremos consagrando os irmãos ao diaconato da igreja. Quero ler para os meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 13, que nos diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, neste capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, os primeiros versículos, os primeiros 7 versículos, Paulo então mostra aqui as qualidades necessárias para o exercício do presbiterato. Porém, queridos, mais adiante, Paulo aqui fala das qualificações para os diáconos. Então, queridos, esta palavra diácono, ela vem do grego diáconos, que significa um servo em relação ao seu trabalho. Queridos e amados irmãos, como é importante nós falarmos sobre este assunto, porque o apóstolo Paulo, de maneira rica, poderosa, ele nos mostra que nós fomos chamados para ser servos de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 22, mostra que libertos do pecado e agora feitos para servir ao Senhor, feitos servos de Deus. Isto mostra a queridos irmãos que não é somente aqueles que são separados para o diaconato, mas cada crente é chamado para ser um servo. É importante que nós possamos frisar, irmãos, que o diácono, ele é um servo com um trabalho definido a fazer na igreja, conforme nós podemos ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos de 1 a 5, lá está demonstrado claramente. Mas aqui neste texto lido, especialmente o versículo 8, que é o primeiro versículo que nós fizemos a leitura, nos mostra no versículo 8 que o diácono, ele deve ser respeitável. Respeitável, irmãos, fala de seriedade. O diácono que vai servir, que vai fazer o trabalho do Senhor, deve ser alguém cujo caráter, como servo de Deus, é notável pelo seu comportamento sério e pela confiança que os outros depositam nele. De forma, meus amados irmãos, que ainda neste versículo 8, Paulo fala que sejam
homens de uma só palavra. Quando Paulo fala aqui de língua dobre, isto é, uma pessoa que não é fingida, uma pessoa que não é traiçoeira, uma pessoa que não ilude as outras partes, mas é alguém sincero, alguém que tem convicção, que tem honestidade, e não alguém que muda a sua opinião facilmente, mas é aquela pessoa que realmente tem sinceridade. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, ele fala muito a respeito disto. E os irmãos poderão meditar muito no capítulo 4 de Efésios, versículos 11 até o versículo 16. E eu deixo aqui de mencioná-lo por conta de que o nosso tempo corre muito rápido. Mas devo vos dizer, amados, que essa questão de palavra firme é algo muito sério. Todo diácono deve ter consistência naquilo que diz. Deve ser um homem que não pode ser mexeriqueiro. Um homem que não se aproveita para estar em conversas frívolas, em conversa fiada, mas é um homem de palavra firme. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele foi tão forte ao fazer estas recomendações que estão aqui no versículo 8 do capítulo 3 da sua primeira carta a Timóteo. Ainda, meus amados irmãos, Paulo diz que não seja inclinado a muito vinho, porque o diácono, ele precisa tomar decisões no seu serviço, e quem bebe, meus irmãos, logo perde a capacidade para um reto juízo. É assim que o sábio Salomão nos fala no seu livro de Provérbios, que quando o homem ele se inclina para isto, ele fica fracassado. Mas vejamos ainda no versículo 8, o versículo 8 é muito rico, do capítulo 3, quando Paulo diz que os diáconos, eles não sejam cobiçosos. A versão Almeida, revista e corrigida, diz de sórdida ganância, mas na versão Almeida e atualizada diz de torpe ganância, de modo, queridos, que o trabalho do diácono talvez o coloque em contato com o dinheiro na igreja. Portanto, ele deve ser alguém que ele não pode absolutamente estar possuído de uma ganância, porque se assim for, ele está desqualificado. Ele, assim sendo, cairia na tentação da riqueza. E o homem de Deus é um homem de altos princípios, e os princípios estão aqui na palavra de Deus. E por último aqui, irmãos, no versículo 9, Paulo então fala, guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Glórias ao nome do Senhor. Então aqui está se referindo ao Evangelho como mistério da fé. Mistério da fé, irmãos, que não é entendido por todos, mas somente aqueles que foram lavados, purificados no sangue do Cordeiro. Portanto, devem ser homens que ocupam o diaconato. Estes homens precisam guardar a fé em uma pura consciência. Mas diz ainda o apóstolo Paulo, ao chegar no versículo 10, que os homens assim, que se apresentam para o diaconato, eles, é necessário, primeiramente, experimentados. Isto é, homens de valor comprovado. O diácono deve ser aprovado antes de assumir a função, não depois. E hoje, meus irmãos, reconhecemos a necessidade de provar por testes práticos os homens que são candidatos. Sim, essa função que irão assumir, ela é muito importante. Por isto, nós insistimos na maturidade espiritual e também em qualificações educacionais, mas também insistimos, irmãos, que o homem deve ter exercido
alguma função na igreja, deve ter já servido como auxiliar, dando provas da sua fidelidade. Glórias ao nome do Senhor, para que assim se enquadre na palavra do apóstolo Paulo, quando diz que deve ser irrepreensível. Portanto, para ser irrepreensível, ele é provado em casa, e quem vai servir a igreja, o primeiro teste, irmãos, de quem vai servir na casa de Deus, é ter sido aprovado na sua própria casa. Homem que é fiel à esposa, aos filhos, e a própria esposa e os filhos dão testemunho de que é realmente um verdadeiro servo de Deus. Queridos, homem de caráter, homem irrepreensível, homem chamado por Deus para o serviço. E aqui nós concluímos quando chegamos aos versículos 14 a 16, quando Paulo diz, é na casa de Deus, é a casa de Deus, é aqui o lugar onde realmente irão servir. E Paulo fala disto, irmãos, de maneira muito clara, quando ele nos mostra no versículo 15, a igreja, o procedimento na casa de Deus. E essa igreja, o que ela é, irmãos? É a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Glória a Deus. Então, é sem dúvida, como está escrito, algo muito grande, algo extraordinário, o mistério da piedade. E aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima da glória, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus amados e queridos irmãos, que agora irão assumir esta função, sendo, portanto, consagrados ao diaconato. A igreja, sendo a casa de Deus, deve apoiar e promover a verdade do Pai, glória a Deus, mas também do seu caráter que foi manifestado primeiramente no seu lar e depois aqui na igreja. Portanto, neste momento, nós iremos então proceder à vossa consagração. Mas eu entendo, meu querido irmão, que é um momento de se fazer um compromisso. E eu gostaria de saber dos meus irmãos se vocês estão dispostos a fazer este compromisso. Se estão dispostos, então eu vou pedir aqui o nosso irmão para que ele faça colocar no telão este compromisso. E vocês estão daí, para não repetir, vocês já vão lendo e dizendo de alto e bom som, é o compromisso que vocês assumem espontaneamente, voluntariamente, com dedicação, de que irão ser uma bênção na obra de Deus nesta igreja. Então, primeiramente, amados irmãos, primeira coisa que vocês vão dizer é que ao receber a imposição das mãos deste santo ministério, na vontade e na direção do Espírito Santo, então cada um vai dizer, eu prometo sem reservas. Promete o quê? Diga comigo. Ser fiel, convicto, prometo rejeitarei lutarei
faço solene compromisso perante Deus, o ministério escolhido pelo Espírito Santo e a igreja aqui presente, comprada pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado para sempre. Vamos convidar agora o pastor Adalto Braz para vir fazer a oração de consagração. Quero convidar o pastor Lucius, os obreiros que estão pelo menos nessa primeira fila, para vir até aqui e pôr as mãos, rodear os irmãos. Glória a Deus. Enquanto vamos nos confraternizar, pedir o conjunto para que esteja apresentando um louvor ao Senhor. Esse é um momento solene, meus irmãos. Depois desta palavra, depois deste compromisso santo. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Vocês ouviram agora para cumprir na presença do Senhor, na presença da igreja, na presença da família, na presença da sociedade. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós erguemos as nossas vozes, meu Deus, ao trono da Tua graça, meu Deus, para pedir, Senhor, a Tua dades vozes bênçãos sobre a vida, Senhor, desses amados irmãos, Senhor, que nesta hora estão sendo separados, Senhor, para o diaconato da igreja, que cada um, Senhor, seja fiel a Ti, seja fiel à direção da igreja, seja fiel, Senhor, em que tudo for possível. Abençoa cada um, meu Deus, abençoa as famílias de cada um, para que, Senhor, possam andar de mão dada, de ombro a ombro, numa sua fé, numa sua confiança, fazendo o que é mais agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu céu. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor.
Graças a Deus.